Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira e hoje celebramos o Santíssimo Sacramento dos corpo e do sangue de Jesus. E o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículo do 11 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 discípulos aproximaram de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dá-lhes vós mesmo de comer? Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu e os deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje celebramos a solenidade do Santíssimo Sacramento, o corpo e o sangue de Cristo, a Eucaristia. Os fiéis, na celebração dos corpos Cristo, se rendem a graças a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, no qual o próprio Senhor Jesus se dá a nós como alimento de vida eterna. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Portanto, proclama-se nesse dia a fé na presença real de Jesus Cristo nos dons eucarísticos. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Nessa celebração do Corpus Christi, como nós lemos agora, nós instituído na última ceia, quando Jesus toma o pão, dá graças a Deus e divide entre os discípulos e diz: Fazer isso em memória de mim. Também toma o cálice e ali também dá graças a Deus, leva os olhos do céu, agradece, abençoa e também divide entre os discípulos e diz que era para fazer em memória deles. Jesus vai além e diz que ali é verdadeiramente o seu corpo e o seu sangue, a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. E aí Jesus diz ainda: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não terá parte comigo. Portanto, meus irmãos, a Eucaristia é a presença viva de Jesus na Igreja. É o sacramento da Eucaristia que nos alimenta para a vida eterna. E Jesus diz que os pais dos judeus, comeram maná do deserto e morreram, mas quem se alimenta da carne e do sangue de Jesus, esse terá a vida eterna, pois esse é o pão que desceu dos céus, é o próprio Cristo. Hoje no Evangelho nós vemos a multiplicação dos pães e dos peixes. Aquelas pessoas estavam ali com Jesus e chegava a hora, chegava a tarde, a noite chegava e os discípulos vão falar para Jesus despedir as multidões, aquela multidão, mais ou menos 5.000 pessoas, para que fossem procurar hospedagem e alimento. Mas Jesus
faz o desafio aos discípulos, o que eles fariam com a Eucaristia e até hoje com os sacerdotes. Dai vós mesmo de comer. E ali eles vão se justificar, dizendo que só tem 5 pães e 2 peixes, que não daria para alimentar ali mas aquele povo, mas Jesus manda eles se sentarem, ou aquele povo se sentar na relva, em grupos de 50, e ali Jesus faz esse mesmo gesto de tomar o pão, tomar os peixes, olhar para o alto e abençoar e distribuir os pães e os peixes. E ali ainda sobraram 12 cestos dos pedaços que sobraram dos pães e dos peixes, toda a multidão foi alimentada. Essa é uma prefiguração da Eucaristia. Como São João diz, é um sinal. É o sinal da autoridade de Deus, onde o Cristo é o pão descido dos céus e que faz esse sinal com poder e autoridade de alimentar o seu povo que estavam ali. Muitas pessoas distorcem o Evangelho, dizendo que não, ali há partilha, porque Jesus olhou para aquele povo que passava fome, mas não é verdade. A palavra de Deus diz que aquele povo estava ali escutando Jesus, e Jesus não quis despedir aquele povo com fome para que procurassem comida em outros lugares. E esse sinal de Jesus, da multiplicação dos pães e dos peixes, depois, quando o povo vai atrás de Jesus, porque tinham sido alimentados, Jesus vai dizer: não vistes os sinais que eu realizei? Estão aqui por causa do pão que se pede, o alimento que se pede. Procurai o verdadeiro alimento, o que vem do alto, aquele que lhe concede a vida eterna. Portanto, meus irmãos, nesse dia de celebração do Corpus Christi, presença real do Cristo na Eucaristia, visto que nós temos vários milagres eucarísticos, cito 2 aqui, que quem quiser se aprofunde, é o milagre de Lanciano, onde foi constatado que aquele sangue não apodrece, aquela parte do coração de Jesus, verdadeiro, comprovada cientificamente, aquilo não se apodrece, aquele pedaço que era uma hóstia consagrada. Também o milagre eucarístico de Buenos Aires, que também foi pesquisado no tempo que o Papa Francisco era bispo na Argentina, em Buenos Aires, e ali foi-se constatado que aquela hóstia que foi transformada num pedaço de carne era a cartilagem do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E até hoje essa carne é uma carne viva, pois assim é o Cristo. Ele vive na Eucaristia. E assim nós precisamos, como os cristãos católicos, viver a graça de receber o Cristo dentro de nós. Ele que é o verdadeiro alimento, verdadeira comida e verdadeira bebida. Ali, no milagre da transubstituição, que é onde é transformado, agora fugiu o nome aqui, enrolei toda a língua e não vou conseguir falar, mas é a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus, pela ação do Espírito Santo que ilumina e conduz a igreja. Que nós possamos a cada dia da nossa vida nos alimentar do verdadeiro alimento, e esse alimento que é o próprio Cristo, que nos conduz à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.